podcast do Elas e Tal. Eu tô super feliz com esse episódio, vocês vão entender porque eu acho que eu sempre tô feliz quando eu tô aqui nos canais da Multiprosa, né? Mas quando vem umas pessoas assim do coração, eu não consigo, né, disfarçar o tanto que eu fico feliz. E essa pessoa de hoje é especial. Tem um currículo que ela colocou tudo aqui, menos a principal função dela, que é ser mãe da Maitê. Que é linda a história dela, eu amo. Ela tem mais de 10 anos de experiência em mineração, agronegócio e energia. Pensa a potência. A Flávia, ela é especialista em excelência operacional, transformação Lean ágil. Gente, vocês vão aprender muito nesse programa. Ela lidera programas na Deloitte que formam líderes capazes de unir estratégia, inovação e propósito. É uma potência. Ela atua com uma visão marcada pela prática que transforma grandes indústrias por meio da agilidade de transformação e a cultura Lean. Flávia, muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, Samara. Que alegria estar aqui contigo, estar aqui compartilhando um pouco com você da jornada, que inclusive você fez parte dessa jornada, Sim, né? Muito! Para quem não sabe, nós trabalhamos juntas. Samara foi minha cliente, inclusive, de uma da trajetória da Vale, um projeto incrível de transformação também. Então, é muito prazeroso estar aqui contigo, falando um pouco de jornada, um pouco de propósito e o quanto que a gente pode ajudar demais empresas a crescer nessa caminhada. É muito isso. Eu vivi esse crescimento com a Flávia porque era super pandemia. Exato. Né? A gente tinha uma transformação assim da liderança acontecendo, da empresa acontecendo. A gente estava super online, demoramos, né, para se conhecer. Flávia ficou grávida no meio do processo, mudou, viveu o Rio Grande do Sul. Isso mesmo. A enchente, a gente viveu assim, né, de Flávia, você tá bem, aquela coisa muito no início, não Fiz foi? campanha na Fez época. campanha, né? Tô arrepiada, gente, porque assim, trazer uma pessoa dessa aqui que contribuiu para a minha formação e para a formação de tanta liderança, né? Eu acho que é um privilégio nosso e de todo mundo que vai ouvir um pouco essa história. E me conta como que começou a sua história. Ai, que lindo! Bom, a minha história começou em São José do Rio Preto, quando eu fui embora da cidade para cursar a graduação. Sou engenheira química, técnica em química, e o técnico e a paixão de química veio muito olhando para o mercado. Se fosse perguntar, Flávia, o que você queria? Eu diria arquitetura. Olha! Arquitetura! Momento verdade. Momentos verdades, né? E naquela época estava num boom de expansão de indústrias, agronegócio. Eu falei, vou fazer isso, porque isso é o que está quente no mercado. Você sabe que se eu não tivesse feito civil, eu ia fazer química? Eu Sério? trabalhei um tempo. Química? E eu tenho uma amiga querida, Adilé, se você estiver vendo. Eu pensei que engenharia química é muito completo. É né? muito. E quando eu fui para o técnico, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? E foi muito uma descoberta. Eu, inclusive, tive menção honrosa de aluno destaque na época, Claro. E acabei me encontrando. E a partir do momento que eu entrei numa indústria, eu falei, é isso. Então, por que não agora dar o próximo passo olhando para a engenharia? Até porque engenharia, né, amiga, a gente sabe, é um universo. Que traz uma visão sistêmica de negócio para a gente incrível. Então, foi um pontapé inicial para engenharia química, e quando eu entrei na indústria, na minha principal oportunidade, eu fiquei uns 6 meses ali como trainee, e quando eu me deparei com silos, departamentos, coisas muito estáticas, eu falei, parece que eu não me encontrei nisso. Será que é para eu ficar aqui? Será que é isso mesmo? E eu acho que eu tive muita sorte, que na época a empresa estava buscando muito como se adaptar nessa mudança do mundo, né? Na época a gente teve um apoio da Embraer. Ah, legal. Então, foi onde formou toda uma área de excelência para cuidar e estruturar todos os processos. Então, foi a minha escola, 5 anos passando ali por transformações, não só na parte do agro, manutenção, industrial, RH, contábil. Então, foi uma grande escola de transformação e eu me encontrei muito. E eu lembro que quando falaram, tem essa oportunidade aqui, você quer? Eu lembro que foi muito marcante para mim, porque eu não tinha a mínima ideia do que era Lean, 5S, nunca nem tinha ouvido falar. Mas eu via que era um movimento que, quando tinha esses programas, movimentava todos os líderes da companhia para o mesmo objetivo. Não era cada um olhando apenas para a sua área. Então, isso me vibrou e me movimentou. Então, a partir do momento que eu fiz essa migração, busquei especializações, cursos e fui expandindo conhecimento ao longo da jornada. Foi a primeira vez que você teve contato com a metodologia Lean? Foi a primeira vez. Então, agora vamos contar para as profissionais que
estão ouvindo o nosso programa, assim, o conceito da metodologia Lean, né? O porquê que ela é tão importante, independente do tamanho da empresa. Perfeito, perfeito. Acho que assim, quando a gente fala, independente se eu estou falando de um framework, de uma metodologia, uma ferramenta, é sempre muito importante eu entender a mentalidade que está por trás. Então, quando a gente olha para a filosofia, é como que eu consigo entregar o máximo de valor para aquela empresa? Como que eu consigo gerar um produto e um serviço mais rápido, seguro possível, para que eu seja mais rentável? Então, quando a gente olha sob essa ótica, a gente consegue olhar e falar assim, opa, o que tem de desperdício no meu dia a dia de trabalho? Eu espero demais por uma aprovação? Será que tem muita grana parada no estoque? Será que a gente está tendo muita redundância e processos muito burocráticos? Então, é uma percepção de valor e acredita, Samara, você já sabe disso, nós damos bom dia para o desperdício todos os dias. Então, eu até costumo falar muito em grandes workshops que desde o cachorro-quente da esquina a grandes organizações, todas elas têm esse desperdício. Então, vem muito de como a gente consegue identificar, primeiro saber que eles existem, identificar e se incomodar a um ponto de como eu posso mudar isso? Se eu espero demais, se a área vizinha me passa uma bola quadrada, por que não eu sentar com a área vizinha e fazer isso acontecer da melhor forma para ambas as áreas? E aí, a minha empresa, por exemplo, né, não é tão grande, mas eu já tenho alguma ideia do que eu entrego, mas os meus processos não são muito bons. Eu começo daqui? Maravilhosa, né? Não, e essa pergunta veio assim, na lata. Então, e eu acho que assim, e muito inclusive inteligente você trazer esse ponto, porque até compartilhando um pouco da nossa jornada, né, que a gente fez até uma reestruturação de uma cadeia de valor de uma diretoria. Acho que quando a gente fala de tal ritmo, de dizer como as pessoas têm que entregar da melhor forma, minimamente tem que ter um padrão. Mas qual é o padrão que eu sigo? É o meu, é o seu, é do João, que já está há 20 anos de empresa, é do Léo, que chegou há 3 meses. Mas qual é a melhor prática? Não é? Qual é o senso comum? E padrão não significa que é para ficar imutável. Todos vão trabalhar sempre daquela forma. Mas é a estabilidade básica para a gente seguir e buscar a melhor qualidade do que a gente faz. E assim que a gente vai encontrando boas práticas, a gente vai aprimorando continuamente, que inclusive é onde vem muito a inovação. Exatamente. Eu já ia entrar na pergunta da inovação, mas aí eu fiquei assim pensando no que você falou e na liderança, o papel dela nessa história toda. Eu sou líder da minha empresa, cada uma das caixinhas tem um papel importante. Como que ele se conecta nisso e até para ele trazer a inovação? Como que isso funciona? Perfeito. Sem sombra de dúvida, a liderança tem um papel de gerar um ambiente onde as pessoas consigam ter autonomia e responsabilidade sobre aquilo que desempenham. É difícil? É muito difícil. É muito difícil. Da sua experiência, assim, com grandes empresas, assim, o que você acha que é mais difícil, até para a liderança virar essa chave, assim, para eles estarem mais conectados, serem mais colaborativos? Vem dele, onde que vira isso? Eu acho que tudo começa muito de quando uma empresa tem muita clareza dos seus direcionadores estratégicos. Então, começando de lá de cima, né, o VP, CEO, os boards têm muita clareza de quais são os direcionadores estratégicos num horizonte de médio e longo prazo. Claro que isso não vai ser imutável, mas qual é o norte verdadeiro daquela companhia? E como que eu, gestor, faço parte dentro desse direcionador? Qual é o meu papel ali dentro? Como que a minha área soma? Então, a partir do momento que a gente tem toda essa diretriz da companhia alinhado aos seus processos, aos seus indicadores, até porque é a forma como a gente mede as áreas e os processos é o que reflete o comportamento das pessoas. Então, acho que é muito importante ter direcionadores claros, alinhados com todos, e a partir disso a gente definir processos. Então, como que a gente se organiza para buscar aquele resultado da melhor forma? E aí aqui tem uma frase que eu acho que as pessoas já ouviram muito, assim, eu falo isso para mim demais, mas eu acho que você pode falar isso. Quem não mede, não gerencia. Não gerencia. Olha para essa câmera. Quem não mede, não gerencia. Gente, isso vale para quantos bolos você produz no mês, né? Exatamente. Se você não estiver sabendo, assim, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer menos, eu estou gastando muita farinha, eu estou atendendo pouca pessoa, Flávia está trazendo um exemplo de um cenário porque ela trabalha com as grandes empresas, né? Mas eu acho que quando a gente faz um recorte e pensa em negócios de micro e pequenas, né? Assim,
a importância do processo e de medir tudo como que está acontecendo, né, é fundamental. E você sabe que até dos trabalhos voluntários que eu faço muito com jovens e falo muito para eles terem um viés de carreira para medir o sucesso daquilo que eles estão buscando, isso faz muito sentido. Por que é importante eu medir? Né? A minha situação atual medir o problema, porque senão eu não vou conseguir medir o avanço. E Então, como que você sugere para eles? Eu estou ali assim? dentro de um projeto social, né, incrível, seja social, na comunidade, dentro da empresa. Eu falei, caramba, olha só esse projeto, que transformação incrível. Legal, mas quem é promovido não é necessariamente quem faz mais, mas quem gera resultado. Então, trazer esse olhar, foi um grande projeto, mas foi um grande projeto que gerou o quê? Ele reduziu pessoas expostas ao risco, ele aumentou a produtividade da equipe, ele aumentou o nível de satisfação das pessoas e do usuário. Então, quando a gente fala de como medir, é muito de hoje, qual é a minha problemática? Qual é o meu contexto? Então, hoje, o meu desafio é como eu ser mais produtivo, é como eu aumentar a rentabilidade do meu negócio. Mas de que negócio? Que rentabilidade é essa? Como que eu meço isso? É na minha receita? É no número de engajamento de clientes? É no número de rejeições de pedido? Qual é o indicador que não está bom? E é muito importante eu ter essa percepção logo no início da problemática, para que quando eu traçar ações para buscar determinado objetivo, falo, e aí? Eu de fato mexi o ponteiro? De fato que seja 1% no curto prazo, mas eu de fato contribuir com o quê? E como eu meço isso? Isso é muito legal. Inclusive ontem, na agenda que a gente estava com grandes líderes de operação, a gente trouxe muito isso, né? Quando se fala em inovação, eles acham que é muito blá, 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 que é muita modinha, chegou a galera dos post-its, mas inovação sem resultado não é uma inovação. Ela tem sim todo um lado de um pensamento corporativo, que são as diretrizes e ambições daquela companhia, mas ela tem todo um lado co-criativo. Como que eu gero esse ambiente para as pessoas saírem um pouco do óbvio e serem mais questionadoras? E aí eu acho que a gente pode falar assim, também fazer um recorte dessa inovação, porque muita gente hoje associa a inovação a IA, ao ChatGPT, né? Sim. Sei lá. Tem toda uma estratégia de inovação dentro da empresa. Conta um pouquinho como que é essa inovação e a importância dela também. Até porque quando a gente fala de inovação, muitas vezes as pessoas acham que são coisas extremamente disruptivas e fora da caixinha. É sim, mas não é só isso. Né? Quando a gente fala de uma organização ter um portfólio equilibrado de projetos, a gente diz que essa parcela, né, de produtos ou serviços inovadores é apenas 10%. E 70% são de melhorias incrementais. Isso significa que são os desperdícios. É a padronização mínima de um processo, é um checklist que eu defino para verificar itens de qualidade antes de eu passar adiante, é a melhoria da satisfação do meu cliente, é a redução de um estoque. Então, pequenas melhorias incrementais já geram um ganho absurdo e isso também é inovação. Sim, sim. A inovação a gente vê muito assim que às vezes ela vem do simples, né? Que precisa de ser feita. E vem outra frase que a gente falava muito, que é um básico bem feito, mas que ele está estruturado, né? Sustentado. E aí, já fazendo esse recorte para a inteligência artificial, como que você tem visto, assim, a aplicação dela dentro da metodologia, né? E de tudo que você tem feito? Eu vejo, assim, que a gente tem altas expectativas e, ao mesmo tempo, muitas barreiras no dia a dia quando a gente se fala de IA. Eu ainda sinto muitas empresas e pessoas inseguras com o tema. Né? E eu acredito que há técnicas para nos ajudar a criar o famoso prompt, que se fala muito. Né? Qual é a melhor forma de fazer a pergunta? Tem algo que a gente até conversa que quem melhor vai lidar com a IA é até a antiga geração, são as pessoas até mais velhas e especialistas. Por quê? Porque eles têm mais repertório. Eles são críticos. Isso que eu ia falar. Eu vou mandar isso aqui para o ChatGPT e ele vai resolver para mim. Não, porque você tem que alimentar ele, né? Eu simplesmente vou ali num efeito manada. Hoje em dia o algoritmo está escolhendo tudo o que eu quero. Eu estava até vendo um podcast essa semana que na China estão chegando ao ponto de ele antecipar o que eu quero. No sentido de, na China chega uma TV na frente da sua casa. E você, uma TV eu não pedi. Aí você,
realmente, acho que eu preciso de uma TV. E mais de 70% dos casos, eles aceitam o pedido. Isso aí eu falo muito, você vai entender por que eu vou contar essa história. Eu falo muito assim, com as crianças, né? Eu tenho os processos todos definidos, né? A gente ria muito, porque Diário as crianças... de bordo. Diário de bordo, por cores, né? Eles nem sabiam falar e eles tinham... Tem até declaração de escopo. Tem, do que pode fazer. E aí eu falo, agora que eles estão maiorzinhos, eu falo assim, gente, vocês vão... É uma história longa, mas eu fui ensinar que eles têm que ter autonomia. Você vai ver onde que eu vou chegar. E aí, eles tinham que arrumar o uniforme, cada um arrumar o seu uniforme de noite, porque sempre eu ou alguém que me ajuda estava lá e eu cortei isso. Falei, vocês têm que ter autonomia, porque eu pego uma calça, você quer ir de short, e aquilo, falei, vamos liberar isso aqui. E aí, eu falei com eles, e aí toma banho, tem que levar a toalha no lugar. E aí, um virou para mim e falou assim... Eu já entendi que quando eu levo a toalha, eu já posso arrumar meu uniforme, porque na volta eu passo perto do armário. Eu falei, você entendeu? Esse aí fluxo de produção. Esse aí já pegou o fluxo. Eu falei, posso contar uma história para vocês? Um garçom eficiente, quando a gente vai no restaurante, ele volta da cozinha com a bandeja, com água e coca. Porque aí uma pessoa fala assim, essa água é para mim? É para você, meu querido. É para você. Seja muito bem-vindo. Eu sabia, num calor desse... Você já consumiu mais uma água sem imaginar. Exato. A gente pode não pensar isso, mas isso é o processo. Quando você traz isso, que na China eles já estão fazendo isso, está mexendo com o cognitivo das pessoas. De trazer... É claro que eu quero uma televisão, como não pensei. A minha tá péssima, essa daqui tá aqui para mim. Eu acredito. E eu acho que, ao mesmo tempo, Sâmara, que a gente vê essa vertente exponencial de algoritmos ditando até o nosso consumo, eu vejo uma vertente de riscos também de até que ponto eu tô tendo coragem de assumir o que verdadeiramente eu quero como pessoa. Inclusive, isso é muito forte para jovens. Muito sério. A gente vê muitos jovens num efeito manada. Pô, que legal, tal pessoa tem isso, comprou isso, consumiu aquilo, também quero. Mas você quer por quê? Por isso que a gente sempre até fala muito de qual é o seu propósito. E quando a gente fala propósito, não é nem muito naquele viés de coach, mas entender qual é a sua essência. No que você é bom, o que te vibra os olhos. O que te faz levantar da cama, né? O que te faz levantar da cama? Quais são os seus valores? A gente ouve muito, pô, meus valores, minha base é minha família. Eles que fizeram eu estar aqui onde eu tô. E isso é muito importante porque no vínculo de trabalho, no vínculo social, nós somos muito influenciados. E quando não tem essa base muito sólida, né, enfim... Então, acho que é uma vertente que traz vários horizontes, né? Várias gerações, como elas estão se comportando e como a IA pode trazer muito mais um olhar de complemento à minha essência humana do que em si substituir o que eu tenho de melhor, como pensar, relações, né? Como ter esse lado da ambidestria de eu tô executando bem feito hoje, mas estou olhando o futuro, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, de novo, a gente pensando na minha empresa, né? Assim, essa hipotética de bolo que a gente está fazendo. Eu defini um processo, eu entendi onde que eu vou reduzir os meus desperdícios, onde que eu posso ganhar mais tempo. Eu consigo usar a IA também, você acha? Inovar dentro dessa história? Com certeza. Eu até diria um passo antes, né, de definir processos. Então, independente do nicho de negócio, o que eu quero buscar no mercado e o quanto que esse mercado está aquecido. O quanto eu conheço do meu cliente. E aí, e nesse viés de o quanto eu conheço do meu cliente, é onde a IA pode me ajudar a entender um pouco mais de mercado. Entender clientes, tendências. E aí ela pode vir te subsidiando para você criar um impacto positivo, né? Quando a gente está falando da experiência do cliente, dessa história toda, assim. Né? Hoje a gente já não vende mais... um produto, né? A gente vende um pertencimento a uma comunidade, uma experiência, toda a história. Aí ela pode ter mais subsídios, né? Para me fornecer e falar, então nessa direção aqui eu vou chegar num lugar mais consistente, diferenciado, que me tire dessa história do efeito manada. Tá todo mundo fazendo Morango do Amor, chegou lá? Chegou, né? Tá todo mundo fazendo. Se eu falar pra você que eu não comi esse morango. Eu também não, mas assim, eu soube dele. Sim. Eu tenho um grupo que eu penso, que eu chamo ele Me Atualiza das Trends, porque eu não consigo acompanhar, entendeu? Então tem umas, mas essa eu soube que teve. Então tá todo mundo fazendo isso. A IA pode me ajudar a diferenciar disso daí, se eu tenho um processo bem definido. Você imagina que sim.
E ela pode te ajudar até num viés de, nossa, eu não sou uma pessoa que consigo me comunicar muito bem, ou eu tenho dificuldade de vender o meu negócio. Então, como que eu posso trazer uma narrativa mais convincente e atrativa para a dor do meu cliente? Como que eu consigo gerar um vídeo viral, um vídeo com alguma música do momento, ou com alguma foto que remeta o que atrai esse tipo de persona? Então, ela pode trazer todo esse olhar estratégico para a gente, complementando as nossas habilidades humanas. E agora, eu como liderança, eu também quero me diferenciar nessa história toda, né? E eu quero trazer meu repertório para a cultura da minha empresa, para que as pessoas cheguem ali e falem assim, gente, aqui é diferente. Como é que eu faço isso acontecer? No início dessa semana até atuei um pouco em cima desse tema, né? Quando a gente olha até para o Fórum Econômico Mundial, ele está buscando 5 principais competências emergentes olhando para o profissional do futuro até 2030. Então ele traz muito um viés de comunicação assertiva. E comunicação não é sobre falar muito, mas a gente compreender, né, a mensagem e ser um bom ouvinte, principalmente quando se fala de liderança. Então, assim, ter uma comunicação assertiva, conhecer muito bem o seu público e entender que existem estilos diferentes das pessoas entenderem, eu adaptar minha linguagem para isso. Ele está trazendo muito uma mentalidade analítica, o quanto eu consigo analisar dados, cruzar informações, analisar criticamente para propor novas ideias. Ele traz muito viés de colaboração e criatividade, o quanto eu consigo criar esses ambientes onde as pessoas provoquem mais, ao invés, porque, nota só, desde a escola, a gente sempre foi treinado a trazer uma resposta na ponta da língua. A gente nunca foi treinado a ser bons questionadores. A fazer as perguntas certas, exatamente, né? E agora eu tive um líder que me falava isso. Você sabe fazer a pergunta, né? Eu pensava, mas é claro. Mas assim, eu penso em um background de análise crítica, né? Que tem que ter. E se a gente não oferece isso hoje, até na formação das crianças, né? E do ambiente que você está, de novo, assim, você começou a falar um negócio, eu pensei muito assim, como o meio é importante, né? O meio o tempo inteiro. Exatamente, influencia e molda muita gente. Muito. Perfeito. Né? E olhando para esse lado analítico, né, para esse lado criativo, eu acho que as pessoas estão cada vez mais com receio de riscos, né, de arriscar, de simplesmente tentar. Aí é o cenário um pouco, né? Difícil hoje eu arriscar. Por isso que entra a mentalidade ágil. Como que eu incrível. Ter um risco pequeno, errar pequeno, aprender rápido, até para que isso seja mais barato. Tá certo. Então é onde muito as metodologias vêm evoluindo ao longo do tempo para que eu consiga resolver problemas mais eficiente possível. Identificar rápido, né? Isso aqui deu errado, eu vou desviar essa rota. Exatamente. Né? Mas essa rota precisa de existir, senão eu não consigo. Exatamente. Né? Então, o pensamento criativo, né, ele vem muito desse processo também, do quanto a gente estimula as pessoas a provocarem, a identificarem, aumentarem o repertório, conversar mais com as áreas. Ele traz muito também uma vertente de letramento tecnológico. Eu não preciso dominar tudo, mas eu preciso entender o que é essa tecnologia que está vindo e para que ela serve. Porque quando eu tiver algum problema, eu saber o que recorrer. Qual melhor me atende para resolver esse problema? Então, se eu estou fazendo uma expansão do meu negócio, da minha confeitaria, né, qual tecnologia tem hoje, qual IA tem hoje para me ajudar a criar um vídeo viral, a me comunicar melhor, a treinar outras línguas? Então, quanto que essa tecnologia pode me ajudar? E se eu já sou um profissional que já estou no mercado de trabalho, quais tecnologias vigentes tem na empresa hoje? Eu acho que hoje a gente explora pouco o que está ao nosso redor e a gente tem tecnologia o tempo todo ao nosso redor. Desde um GPS que acabou de me trazer aqui, né, desde um aplicativo de carro, a gente vê a tecnologia o tempo todo, desde a identidade facial para eu entrar em algum prédio com segurança. Então, o quanto de fato eu estou observando toda essa transformação e entendendo o que é melhor para eu trabalhar no dia a dia. Então, acho que quando a gente cruza, né, esse pensamento analítico e autocrítico, uma comunicação assertiva e muita colaboração, estimular um pouco esse lado da criatividade, em pensar, sair um pouco da caixinha no quesito de aumente seu repertório, colabore mais entre as áreas. Eu até costumo brincar que uma das melhores técnicas é o toró de palpite. Adoro. Então, assim,
Junta todo mundo para Pensa, falar, né? o que você acha sobre esse problema? Temos problema de comunicação, mas comunicação do quê? Com que área? E o que isso causa? Perguntas óbvias são excelentes para um processo criativo. Então, acho que unindo um pouco, né, competências humanas, mais métodos e ferramentas eficientes, é um elo para o futuro. Meu Deus, essa conversa ela não pode acabar, né? Eu preciso da Flávia do meu lado. Eu sempre, né, tive o privilégio, acho que nos últimos 5 anos, né? A gente pode falar que a gente tem convivido e trocado muita coisa boa. Mas para quem está te ouvindo, Flávia, onde que as pessoas te acham? Como que é? Assim, deixa seus contatos, né? Eu quero trazer você com todo esse know-how para dentro da minha empresa, para aprender mais, né? Assim, se inspirar mais, porque a Flaviane é tudo isso. Então, deixa os seus contatos, onde que a gente pode te encontrar e fazer os negócios crescerem. Isso aí. Estou no Instagram, né, como @flavicastro, e também no LinkedIn, muito mais com viés corporativo, de grandes transformações, alguns cases de trabalho também. Ali no Instagram eu brinco que a Flaviane muito mais mãe da Maitê, esposa do Paulo, e o LinkedIn, essa vertente muito mais aflorada no eixo profissional. Então, seja no LinkedIn ou no Instagram, eu vou estar super feliz em receber uma mensagem e poder ouvir a história e contribuir de alguma forma com o seu negócio. Maravilhosa. Obrigada por ter vindo aqui. Adorei te ver, viu? E você segue a gente, acompanha, curte e compartilha. Um beijo.